E aí, pessoal, estamos aqui com o nosso primeiro episódio, o episódio piloto do Ausculta aí, podcast animal. Eu, Dr. Paulo, aqui. Vamos dar início a esse novo projeto. Tomara que dê certo, né? Mas a gente vai dar o máximo aqui para vocês para que funcione, né? Então, o nosso primeiro episódio, né, doutor? Não vou chamar de doutor, vou chamar de Paulo, né? Tem Porque que doutor ser, é só no consultório. sim. Então, vamos começar aqui nos apresentando para vocês que não conhecem a gente, até porque nosso público não vai conhecer a gente, né? A gente quer atingir uma massa maior. Então, eu sou o Breno, né? Paulo, Paulo Roberto de Souza, grande amigo, a gente se conhece há algum tempo, a gente vai falar sim, sobre isso hoje, né? Então, eu vou começar me apresentando, depois você se apresenta, tá? combinado. Então, eu sou o Breno, Breno Pontes Carneiro Borges, já que você falou o nome completo. Sou nascido no Maranhão, por incrível que pareça. Quem me conhece fica até surpreso, né, por eu ter nascido no Maranhão. Mas sou nascido, vim para Goiás com 12 anos e hoje sou veterinário e tenho um consultório chamado Pet Senior, que é voltado para pacientes idosos. Então, inicialmente, essa é a minha apresentação. E você, Paulo? Bom, como o Breno, né, um grande amigo, a gente vai tratar pelo nome, não como doutores, né? Até mesmo pela amizade que nós temos. No dia a dia a gente não se trata assim, mas vamos lá. Meu nome é Paulo Roberto de Souza, sou médico veterinário, tá? Graduado em 2013, sou goiano, do pé rachado mesmo, nascido e criado aqui, nunca morei fora dessa Comedor linda de piqui. comedor de pipi. Nunca morei fora dessa linda cidade, só morei fora temporariamente, a nível de internato médico mesmo, né? E atualmente eu sou especializado em cardiologia e cirurgia veterinária, onde eu tenho hoje em Goiânia o primeiro consultório especializado para atendimento de doenças cardiorrespiratórias em cães e gatos. Então, basicamente é isso que eu tenho para me apresentar. Então, aproveita que você está com a palavra e já fala aí como que chegou na veterinária, o que que aconteceu na sua vida para chegar na veterinária. Bom, uma boa pergunta, Breno. Boa pergunta. Assim, a gente vê que na maioria das vezes, quando a gente pergunta para um colega, ou até mesmo para quem não é ainda médico veterinário, que sonha cursar uma faculdade de medicina veterinária, fala que eu sonho desde criança, né? Ah, sempre gostei de bicho, eu já cuidava dos meus bichos, e comigo foi totalmente diferente, pessoal. Eu tenho que confessar a vocês que Olha, eu não sei dessa história. eu tenho que confessar a vocês que eu nunca tive vontade de fazer medicina veterinária. Assim que eu estava para encerrar o ensino médio, eu já sabia que eu queria cursar a faculdade de medicina, porém, como eu não tinha condições, minha família não tinha condições de bancar um curso numa faculdade privada, obrigatoriamente eu tinha que passar numa universidade pública, né? Cursar a graduação numa faculdade pública. Então, eu estudei, fiz 3 anos de cursinho, né, para poder prestar. Eu não tinha condições financeiras também de sair de Goiânia, porque na época não era tão unificado como hoje, que você pode fazer um vestibular na sua cidade e cursar em outras, né, porque através do Enem, você não precisa ir, por exemplo, no Maranhão para tentar uma vaga na Universidade Federal do Maranhão. Na nossa época, a gente tinha que rodar o Brasil todo em cada Exatamente. E aí faculdade. era custo, muito gastos, né? Então, assim, eu só prestava na UFG e infelizmente eu não consegui almejar, concretizar uma vaga. E aí foi assim que quando surgiu o Enem mesmo. Aí quando surgiu o Enem, lançou um programa, que era o programa Universidade para Todos, o ProUni. E aí eu lembro que eram 3 vagas. Não, você tinha a opção de escolher 3 cursos. E aí foi quando lançou a medicina na PUC, Goiás, e também na Univangélica em Anápolis. Então eu tinha que fazer a faculdade aqui em Goiás, no máximo em Anápolis, ali 50 quilômetros da nossa capital. Então tinha uma terceira opção que tinha que marcar. Você não podia marcar só as duas. E eu falei, poxa, eu vou pôr medicina veterinária. Já está na medicina aqui Já mesmo? tá, eu acho que é o mais próximo. Se der ruim, isso aqui pode dar bom. Enfim, deu ruim na medicina.
Deu bom que eu fiquei em segundo lugar eu acho que eram umas 14 vagas para bolsa integral. Olha só. Eu fiquei em segundo lugar. Então eu falei assim, eu já era um menino, conhecido como um menino do portão, né? Que eu via meus colegas de cursinho sendo aprovados e eu não era aprovado. Tinha que recomeçar no próximo ano. Então foi aí que eu entrei na faculdade de medicina veterinária e hoje eu sou uma pessoa completamente realizada, apaixonado pela profissão que eu tenho. Então você fez o caminho contrário, né? Você queria medicina humana e acabou caindo na medicina veterinária. Hoje eu não gostaria de cursar medicina, mesmo hoje eu tendo condições financeiras para cursar uma faculdade privada, por exemplo, de medicina, como ter colegas nossos que hoje faz medicina, eu não quero. Sou casado com uma médica, né? E hoje eu não tenho sonho nem o mínimo de vontade de querer cursar medicina. Viu? Eu Tudo sou tem um motivo. apaixonado, eu quero só melhorar dentro da minha profissão. Tudo tem um motivo Tudo nessa, contigo. nessa E vida. você, me fala aí, você era um menino que gosta de cachorro? Não sou o menininho, eu sou o padrão, eu sou o É, padrãozinho. Então, o que acontece? Na minha família, desde quando eu cresci, desde quando eu nasci, né, na verdade, sempre teve fazenda. Então, eu praticamente cresci dentro da fazenda. E aí, eu ia passar as férias, passava um mês dentro da fazenda. E aí, a gente tem esse negócio de, eu vou continuar a história da família e tal. E aí, eu falei, ó, tem que fazer alguma coisa relacionada à fazenda, a bicho. E aí, eu falei, eu vou ter que escolher, né? Zootecnia e veterinária. A minha primeira opção sempre foi veterinária. Era o sonho da criança, né? certo. Então era fazer veterinária. E aí, só que eu era muito preguiçoso para estudar. Então, medicina humana nem passava na cabeça. Por quê? Porque eu vi os colegas que queriam medicina humana, todo mundo estudando, e passava o final de semana estudando, e eu não estava interessado em nada de estudar. Eu falei, medicina veterinária talvez estude menos, né? E aí fiz o vestibular da Federal, aí zerei física. Então, Não, na nossa época era um vestibular, né? não Tinha o Enem, então você não podia zerar na segunda fase, né? Então eu passei na primeira fase e zerei física na segunda fase. E tendo nota para passar. E aí eu falei, nossa, agora ferrou. E aí eu fiz também em Minas, eu fiz em Lavras e Viçosa, mas a segunda fase de Lavras era no final do ano, perto ali do Réveillon. Eu falei, Réveillon? Não vou fazer vestibular no Réveillon, né? Então, não, aí eu passei na primeira fase, mas não fui fazer a segunda fase. E eu já tinha passado na PUC para zootecnia, no meio do ano. E já estava com a faculdade garantida, com a vaga garantida, porque lá eles seguravam esses 6 meses. Eu falei, já passei em zootecnia mesmo que seja particular, vou fazer, porque tá na área ali e tal. E aí mudei para o Maranhão, formei em zootecnia e mudei para o Maranhão, voltei para o Maranhão para trabalhar na empresa da família. Só que aí você sabe que santo de casa não faz milagre, né? E trabalhar em família é meio complicado. E aí fiquei lá 6 meses e falei, eu acho que não é isso que eu quero, eu acho que realmente eu quero fazer veterinária. E aí voltei para cá e entrei na faculdade de veterinária, aproveitei um pouco da zootecnia, mas a vantagem é que entrei com outra cabeça no curso, né? Então eu já estava muito mais maduro do que entrando na idade que se entra, né? Com 21 anos, com 21 não, né? Com 18, 19 anos, eu já estava bem mais maduro, eu entrei com 23, 24, então já era outra cabeça. E aí, hoje, também, super realizado. Não vou negar, em algum momento, e aí nesse trecho, depois que eu formei em medicina, eu voltei para o Maranhão, né? E aí a gente até se conhecia já na época. Eu voltei para o Maranhão, passei 3 anos lá, voltei a trabalhar na fazenda da família, com grandes com animais. grandes animais, mas também trabalhando com pequenos, mas voltei para a origem, né? E aí voltei para Goiânia em 2018. E de lá para cá trabalho só com pequenos, e aí, como o Paulo falou, ele é cardiologista, eu sou geriatra, e aí hoje estamos na especialidade da veterinária e super satisfeito. Satisfeitos. A Poliana, que é minha esposa, o sonho dela era que eu fizesse medicina humana, né? E aí, quando a gente morava no Maranhão, tinha faculdade de medicina lá, ela ficava, nossa, amor, vai, faz o vestibular, ou então vai lá e tenta entrar como diplomado. Mas nunca foi uma vontade minha, até porque se a gente largar o curso, largar o que a gente faz, para ir fazer uma medicina, alguém tem que pagar, né? Alguém tem que pagar as contas, porque a gente vai ter que só estudar. E aí, infelizmente, não é possível, até porque é uma faculdade relativamente cara. Ou você trabalha ou você estuda, né? Hoje em dia, mesmo que a gente tenha condições hoje de pagar uma faculdade, é porque a gente trabalha, né? Então, se a gente parar de trabalhar, obviamente, talvez
situação não aconteça. Mas basicamente eu cheguei na veterinária com o padrão, era meu sonho de criança, dei umas escorregadas no meio do caminho, mas no final deu certo. Hoje em dia tá, tá super bem resolvido esse assunto. E aí eu falei que a gente se conheceu, e aí eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória para as pessoas entenderem como você, depois que você formou na veterinária, quais caminhos você seguiu, até porque você morou fora, né, do país, e não sei como que isso está hoje, a realidade de fazer alguma coisa fora do país, porque a gente já tem as residências aqui, né? Sim. Mas é uma experiência que às vezes as pessoas não sabem que podem ter, né? E talvez ela inspire outras pessoas que fazem veterinária a ter esse conhecimento, né? A ter essa experiência. Entendi. Bom, a minha trajetória ela é um pouco engraçada, mas ao mesmo tempo árdua, vamos dizer assim, né? Eu passei por muitos momentos na minha vida que não foram fáceis, mas que hoje eu posso contar, fiz 10 anos, estou completando 10 anos, né, de graduado agora, no próximo ano, e hoje eu estou bastante realizado, né, com as conquistas e entendendo que valeu muito a pena tudo aquilo que eu passei. Então funciona mais ou menos o seguinte: ao terminar a graduação, até então ao entrar na graduação, na verdade, vamos voltar, quando eu pisei no pé na graduação, eu já sabia o que que eu queria ser. Eu queria ser cirurgião, desde lá da vontade de fazer medicina, tá? Eu queria ser cirurgião, operar, operar, operar. E aí, durante a graduação, né, eu sempre fui muito ativo durante o período de graduação, desde o segundo período da faculdade. Para quem não sabe, o curso de medicina veterinária são 10 períodos, né, 5 anos. Então, desde o segundo período, eu estava dentro de uma clínica veterinária, vivendo a rotina do que era ser um médico veterinário de pequenos animais, cães e gatos. Ao contrário do Breno, eu nunca tive convivência com grandes animais. Claro que uma outra vez eu viajava na fazenda de parentes, né? Mas nunca tive afinidade nenhuma para grandes animais. Isso é um fato, né? Sou o famoso menino criado em apartamento com vó. Isso é o fato. Então, eu só sei que a vaca dá leite porque eu bebo leite. Então, Mas assim, às vezes o leite vem da caixinha, às né? vezes vem Então, da caixinha. Mas assim, então eu queria ser cirurgião. Ponto final. Aí dentro da cirurgia, eu comecei a apaixonar pela ortopedia. Falei, eu vou ser ortopedista, né? Legal. Aí eu lembro, mais ou menos ali no oitavo, nono período de faculdade, eu assisti uma palestra de um professor que hoje é bem, vamos dizer assim, bem famoso dentro da medicina intensiva, e eu me apaixonei pela medicina intensiva, que é cuidar de pacientes em estado crítico. Apaixonei. Eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero para mim, junto com a cirurgia. Então, de forma ativa, sendo proativo mesmo, eu falei, cara, eu quero fazer um internato, assim, como graduar, eu quero fazer um internato para aprender isso aqui. E aí, na época, era o Orkut? Não, acho que era o Facebook ainda. E aí eu comecei a pesquisar sobre a medicina intensiva, aí tinha a Sociedade Latino-Americana de Medicina Interna e Cuidados Intensivos Veterinários. E aí eu conheci o presidente da Sociedade Equatoriana de Medicina Crítica, que é o Fernando, né? Do Equador, né? Fernando Paredes. E aí comecei a conversar com ele por meio da rede social. E aí eu falei, ó, quero ir para aí, quero aprender. E ele, mas por que você quer vir para o Equador? Eu falei, ó, primeiro porque eu vejo que vocês são referências aí. E segundo, porque vai ser um grande desafio para mim em aprender um outro idioma. Eu já sabia bastante o espanhol, não falar seria a parte gramatical, né? Porque durante o curso eu estudei muito. Essa parte não porque sabia, tinha que ter uma segunda língua, né? tinha que ter uma segunda língua. E aí ele me aceitou, deu o currículo para ele e tudo, falei que tinha uma certa experiência já, né? Tava saindo da graduação, e ele me aceitou. E eu fui sem conhecer ninguém, com a cara e a coragem. Fui basicamente assim. E fiquei aproximadamente 8 meses no E Equador. passou perrengue lá, né? Passei perrengue. E aí, o interessante é que o diretor médico era cardiologista. Então hoje é um irmão, um amigo, chama Javier Rodrigues. Era o chefe da UTI e era o cardiologista. Então eu tinha uma carga horária, né? Eu E até trabalhava. então você não tinha contato com a Não, cardiologia. não tinha. Aí eu queria aprender medicina intensiva e cirurgia de emergência. E aí, durante esse período, o que que aconteceu? Eu trabalhava mais de 12 horas por dia durante esse internato. Era mais de 12. Eu morava no hospital.
último andar do prédio, eu morava, tinha um quarto lá. Então, às vezes, chegava uma emergência durante a madrugada, eu descia para ajudar, né? Não tinha vida, vamos dizer assim. E aí eu tinha um dia na semana, um dia, que era no meio de semana, porque eu trabalhava domingo também, de folga. E esse dia eu não tirava folga. Eu ia rodar com o Javier, porque o Javier, no período da tarde, no período da manhã, ele fazia atendimentos volantes na cidade de Quito. E à tarde ele estava no hospital. Então eu estava aprendendo cardiologia. E ele foi, vamos dizer assim, o meu mentor. Foi ele que me abriu os olhos, sem falar diretamente, ou vem cá para você ver a cardiologia. Mas observando a forma de trabalhar, não, quero isso não. Porque eu não junto a cardiologia com a cirurgia, que é o que eu mais amo. Então aí a medicina intensiva ficou de lado. E aí, quando eu voltei ao Brasil, retornei ao Brasil, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Mas ficou de lado, assim, entre aspas, né? Porque seus pacientes, alguns são críticos, né? Sim, ficou de lado, entre aspas mesmo, né? Eu auxilio muitos colegas, mas hoje a gente já tem médicos veterinários especializados nesse ramo, né? Que é totalmente diferente do meu paciente de consultório. No consultório, eu não tenho que receber um paciente crítico, agudo. Eu tenho que receber um paciente crônico, né? O paciente agudo ele tem que estar hospitalizado sob cuidados de um médico veterinário especializado em intensivismo. Então, se eu amo isso, mas dá para você abraçar o mundo, né? Eu gosto também de intensivismo, porque ele envolve muita hemodinâmica e etc. Mas hoje eu sou clínico e cirurgião. Hoje eu não faço nada de medicina intensiva, nada, 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 nada. Então foi aí. Aí eu voltei para o Brasil, comprei meu primeiro aparelho de eletro. Fui para Brasília, trabalhei 3 meses em Brasília só fazendo eletro, mais nada, sem clinicar. E aí eu entrei na pós-graduação em cardiologia veterinária na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. Cursei 2 anos lá dessa pós-graduação. Voltei, já tinha feito a especialização junto com a de cardiologia de cirurgia. Um tempo depois eu fiz mestrado em ciência animal na UFG, focado em cardiologia. Minha pesquisa foi com cardiologia, né? E hoje eu tô aí, né, já de profissão em cardiologia, posso dizer que foi no final de 2013, então desde 2014, eu posso dizer que eu já tô praticando a cardiologia, né? Já tinha cardiologista aqui na época? Mas tinha uma, duas pessoas Mas na antes de época, mim. especialidade não era tão conhecida. Não era. E nenhuma das duas pessoas tinha uma pós-graduação, vamos dizer assim, na cardiologia. Não tinha. Uma já tinha cursado mestrado, né, que é a pós-graduação estrito sensu, e a outra colega, eu acho que, não, ela tinha, assim, uma lato sensu. Então, eram essas duas colegas que tinha. Fora a minha orientadora, né, que também praticava cardiologia, mas não estava na rotina de atendimentos volantes, né, mais dentro do hospital veterinário da universidade. E o que você viu de diferente no Equador? Cara, porque eu não faço a menor ideia de como que é o outra Equador. cultura, outra forma de pensar, outra forma de conduzir os casos, muitas formas diferentes de pensar. Então, assim, a gente conduzia um caso aqui, eles conduziam lá de outra forma diferente, tinha prevalência de doenças em maior intensidade do que aqui, porque devido à altitude, né, os pacientes fazem muita hipertensão pulmonar, né, se eu não me engano, o Equador está a mais de 2.000 metros a nível do mar. Então, assim, a altitude lá é bem, bem alta mesmo, né? Então, assim, a comida, tudo é diferente, né? Eu conheci grandes pessoas, aprendi o idioma. Hoje, graças a Deus, foi a partir de lá que abriram as portas para mim. Então, eu já sou palestrante a nível internacional, vamos dizer, né? Já palestrei em vários países, como Argentina, Equador, Colômbia, México, Paraguai. E hoje eu ministro aula para três pós-graduações online a nível de Latinoamérica, que não inclui o Brasil, vamos dizer assim, de língua hispânica, né? Então, assim, foi tudo. Entendeu? Então, foi um divisor de águas, na Foi um verdade. divisor de águas, E assim, sem ter o propósito para isso, né? Sem ter o propósito para isso. Lá eu aprendi tudo, lá eu aprendi até a beber. Não bebia. É engraçado que até eu sair da Da faculdade, faculdade, que é eu onde você aprende. nunca tinha colocado um copo de álcool na minha boca. Nunca tinha ido numa festa. Né? Eu tô com minha mãe, nós somos de família evangélica, minha mãe é evangélica, ela fala que foi uma maldição pra mim, que pecador. Mas na verdade não foi, eu aprendi realmente a beber. Isso é porque você não tinha dia vago lá, né? Você só trabalhava. Mas aí, agora levando para você, Breno, conta como você chegou até a geriatria, porque eu sei aí que você tentou anestesia. Eu passei Eu por lembro, quando eu algumas conheci, áreas. você estava na pós-graduação de anestesia, você Tá, lembra, né? eu Como que saí foi?
Assim como você, eu entrei já no estágio bem no começo da faculdade. Então, no meu primeiro período, eu já entrei no estágio, fiquei nessa clínica, que era uma clínica grande, é uma clínica grande, porque ela ainda existe, e entrei no primeiro período e fiquei até o último período nessa clínica. Então, eu fiz o estágio curricular, o extracurricular, tudo nessa clínica. E aí lá, e aí para explicar como que eu cheguei na anestesia, lá eu acompanhava todos os procedimentos cirúrgicos. Só que eu não tenho habilidade nenhuma para cirurgia. Então eu tenho tremor essencial, nem sutura eu consigo fazer. Vou fazer, fica parecendo o Frankenstein, tudo torto. Na faculdade eu ainda conseguia fazer porque era no pano, né? Então ainda ficava um pouquinho, não tinha vida ali, não tinha que ficar bonitinho, então ainda dava certo. Mas aí como eu não tinha nenhum Habilidade. cacuejo para cirurgia, o que que eu fazia? Eu queria acompanhar o procedimento, eu fui para anestesia, para acompanhar o anestesista. E aí, todo procedimento era com anestesista. Anestesista, anestesista, anestesista. E aí, o anestesista falou, Breno, ó, tá, você interessa, tal, você estuda, vou te indicar para fazer a pós em anestesia. Nesse caso, uma pós em São Paulo, que uma das vagas sempre era por indicação. E aí eu entrei por indicação dele. E aí fui fazer essa pós em anestesia, era apaixonado, só que aí veio a volta para as origens, né? E aí a pós era em São Paulo e eu mudei para o Maranhão. E aí, sair do Maranhão para ir para São Paulo é caro. E a pós era caro também. Então eu tinha que pagar a pós, tinha que pagar o hotel, tinha que pagar a passagem. Eu falei, alguma coisa vai ter que parar. Eu não podia parar de trabalhar, eu tinha que parar após. Aí parei após. E aí, antes de mudar para o Maranhão, eu conheci você. Porque aí eu saí da faculdade, fui fazer atendimento home care aqui em Goiânia. Fui um dos pioneiros a fazer atendimento home care aqui. Então eu trabalhava de dia e aí fui fazer plantão à noite na clínica que você trabalhava. E aí foi onde a gente se conheceu. Sim. E aí fiquei nessa clínica, fiquei fazendo plantão um ano e pouquinho, não nela nesse tempo todo, nela fiquei eu acho que 8 meses. E aí surgiu a oportunidade de ir para o Maranhão, saí do plantão e fui para o Maranhão. E a gente manteve o contato, todas as vezes que eu vinha para Goiânia eu ia lá visitar vocês. E aí nessa época no Maranhão, você falou, Breno, começa a fazer cardio aí. E aí eu me aproximei da cardio, afastei da anestesia. Lá ainda fiz umas graças na parte da anestesia, ainda dei uns palpites. Mas aí comecei a fazer eletro lá, né? E você laudava os eletros. E aí estudei um pouco da parte de cardiologia, mas o que eu sempre gostei foi clínica. E aí a cardiologia ficou um pouco só mais na parte de exame. Eu continuei clinicando lá, forma de home care e na clínica, uma clínica lá. Fiz isso durante 3 anos, então eu trabalhava com fazenda, trabalhava home care e trabalhava nessa clínica. Voltei para Goiânia. E aí eu voltei para Goiânia, e aí a gente sabe que nessa parte da gente aqui, da parte de serviço, quando você se afasta muito de um local, de uma área de atuação, né, de um polo, seu nome acaba sendo esquecido, né? Sim. Porque outras pessoas vão ocupando seu espaço. Eu fiquei 3 anos afastado, né? Então eu voltei não para veterinária, eu voltei com outro negócio. Eu abri um quiosque, comprei uma franquia, voltei para essa franquia, trabalhei nessa franquia durante 6 meses. Não deu certo, obviamente, porque eu não sou. Deu ruim. Deu ruim, tomei um Deu ruim. prejuízo. A vantagem é que era doce, era gostoso, pelo menos eu comia. Mas tomei um prejuízo e falei, eu tenho que voltar a fazer o que eu sei fazer, que é ser veterinário. Voltei, dei 2 plantões, falei, ó, não vou voltar para o plantão mais. Graças a Deus, eu ainda tinha um bom contato com os clientes aqui. Eu tinha alguns clientes que eu ainda atendia quando eu voltava para cá de férias. Então, eu ainda tinha contato com esses clientes, voltei a fazer home care. E aí, o que acontece no home care? No home care, a maior quantidade de pacientes são pacientes idosos. E, como eu fazia home care desde 2015, eu sempre tive muitos pacientes idosos. E aí, nesses pacientes idosos, lá no Maranhão, eu fui chamado para dar palestra sobre pacientes idosos. Meus pacientes sempre foram 75% idosos. E aí eu voltei a atender idoso. Eu falei, tem algo que me leva a trabalhar com idoso.
eu tenho uma certa facilidade com tratar com pessoas idosas. Eu falei, vou procurar se tem alguma parte de geriatria, até porque em Goiânia não existia. Na verdade, no Brasil, ainda não existe de fato a geriatria, né? Então, eu falei, é uma possibilidade de um mercado que não existe, eu entrar nesse mercado como pioneiro e é algo que eu já faço. Então, juntei o queijo, a goiabada e a faca E à vontade. e a vontade de comer e falei, agora. E aí procurei a pós, e aí a pós só tinha na época em São Paulo, agora já tem em outras cidades. Fui fazer pós em São Paulo novamente, agora em geriatria. Concluí a pós, hoje tenho consultório especializado só em pacientes geriátricos, porém eu atendo clínica geral ainda. Você é o único geriatra. Eu sou o único geriatra do estado. Posso dizer que você é o melhor geriatra de Goiás. Sou o melhor geriatra. Na verdade, eu sou o único geriatra que atua no Centro-Oeste como geriatra. Então, eu sou o melhor geriatra do Centro-Oeste. O que faz o geriatra? O que visa um atendimento de um médico veterinário geriatra? Que é algo que na cardiologia não gera tanta dúvida, né? Porque na cardiologia a gente sabe que é coração. Sim, mas na geriatria. Agora, na geriatria, e aí é algo que a gente até debate muito, né? A gente debateu isso esses dias. O que a geriatria faz? A geriatria, ela trata da parte de prevenção e de cuidados de doenças da idade. E sim, as doenças relacionadas à idade são quase todas. Certo. Porque as coisas vão envelhecendo e vão dando problema, né? Então, assim, mas o foco da geriatria é desvendar esses problemas e fazer um gerenciamento dessa parte de saúde. Então, o que acontece? Eu tenho um paciente idoso com problema cardiológico, eu não vou tratar, eu vou mandar para você. E assim sucessivamente. Então, eu sou um gestor da saúde, vamos dizer assim, eu sou a secretária do cachorro. Até mesmo porque aquele paciente cardiopata que você identificou no consultório, ele não é apenas cardiopata. Justamente, ele é nefropata, ele tem artrose. Os problemas cognitivos, né? Ele vai precisar de outros cuidados. E o cardiologista não vai fazer. Justamente. E que o endócrino não vai fazer. E assim, e você, cardiologista, não vai receber ligação 3 horas da manhã para falar, meu cachorro ele tá vomitando. Exato. Quem vai receber essa ligação sou eu. Então, assim, eu sou a secretária do cachorro quando se trata de saúde. Eu que vou fazer a agenda desse paciente. Então, eu vou identificar os problemas que ele precisa resolver e vou falar, ó, agora você vai aqui, agora você vai aqui, agora você vai no cardiologista, agora você vai no nefro. Mas, na verdade, sou um clínico geral que trabalha com idade, com problemas relacionados à idade. Porque o clínico geral normal, ele vai tratar qualquer coisa daquele momento. Até porque normalmente o animal não vai apresentar outras doenças, né? Certo. Agora no paciente idoso não, a gente tem que ter um cuidado mais específico. Agora sobre a decisão de ir para as especialidades, nós chegamos no momento que nós abrimos nosso local especializado, né? Minha parte, muito por sua insistência, né? Você tem parte ativa nisso. Inclusive, você, né? Brinca muito com isso que eu devo a vida a você. O que, de fato, é um pouco verdade. Mas até agradeço por isso, porque eu estava ali numa situação até um pouco cômoda, né? Então, a gente acaba que na vida a gente se acomoda com determinadas situações que, na verdade, não são as ideais, mas que são as mais fáceis, né? Então, você que deu um start para mim, me deu uma pressão até para a gente montar perto uma coisa um do outro, e agradeço por isso. Mas como que você chegou na decisão de reduzir o volante? Volante, para quem não sabe, gente, é aquele médico veterinário que atende em vários locais na região, não fica parado só num local. Então, ele atua em diversas clínicas, ele atende em diversas clínicas. Como que você decidiu? Saiu do volante para vir para um local seu, físico, empreender, né? Empreender. Pessoal, só abrindo um parênteses aqui, antes de responder a pergunta do Breno, o que acontece? O Breno a gente já se conhece já há um bom tempo, né? Então, são exatamente... Em anos eu te conheci em 2016, né? Te conheci em 2016, então a gente tem 6 anos de amizade. 6 anos. Então, assim, o Breno e eu sempre tivemos muitas afinidades, né?
E conhecer o potencial que o Breno tem, né? Não que ele tinha, mas que ele tinha e que ele tem atualmente, me dava pena porque ele estava acomodado, né? Foi quando ele voltou do Maranhão, né, Breno? E aí ele estava nos atendimentos home care e eu me sentia que ele estava ainda um pouco triste com a profissão. Basicamente é isso. E aí chegou um determinado momento, falou que tinha conseguido um aluguel de um consultório dentro de um pet shop, né, com banho e tosa. O consultório dele era do lado de um banho e tosa, super barulhento, num local que não era estratégico, Sem sem ar-condicionado. ar-condicionado, não só pela estrutura, mas ele estava dentro de um serviço que não era aquilo para ele, né? Ele seria só um a mais. E isso me dava pena, vamos dizer assim, porque o potencial dele era para ele ir muito mais longe. Até o ponto de eu sempre estar falando para ele, falando que você tem que abrir um serviço para você, eu vou abrir o meu, vem junto, vamos abrir junto, e sai, você tem que crescer, você tem que ter novos desafios, e ele com medo da parte financeira de não dar certo. E hoje eu fico super satisfeito porque ele tem um consultório hoje que é único, presta um serviço único, ele nem concorrente tem. O consultório dele é muito lindo, é um consultório muito bem preparado, a estrutura muito boa, localização top. Hoje ele está na região das regiões mais nobres da cidade. Ele atende hoje cliente de todas as classes, vamos dizer assim, mas ele está situado num local muito privilegiado, né, Breno? Então me alegra. E eu já disse para ele que, por mais que ele almejou grandes coisas, ele vai conquistar outras coisas muito maiores, Breno. Tenho certeza que você não vai Nós ficar só dois, ali, nós né? dois, nós Então eu dois. fico satisfeito mesmo. Então eu brinco com ele que ele me deve a vida, né? Porque às vezes a gente não vê que a gente está na inércia, né, da coisa, a gente se acomoda. Então a gente Sim. precisa, às vezes, de um apoio, de um empurrão mesmo, porque o nosso cérebro não quer desafio, Não, isso que é ele quer amizade também, né? comodidade, né? Porque você poderia muito bem falar, ah, o Breno tá satisfeito lá, aparentemente, deixa ele lá fazendo o É, dele, uma hora ele vai dar o clique e vai falar, ah, realmente aqui não tá não, legal. Mas o que eu achei bom e que realmente eu falei, não, eu tenho que realmente fazer isso, foi que você falou, não, Breno, ó, você tem que fazer, você tem que ir, mete a cara, com a cara e com a coragem. é, Foi realmente o que aconteceu, eu abri o consultório sem nada, sem nenhum dinheiro, fazendo dívidas, né, sem nenhum Breno? tostão no bolso. Sim, Então, imagina. assim, e fizemos algo próximo, né? Então a gente está ali, a gente praticamente almoça quase todos os dias Sim, juntos, compartilha muito das coisas. Para quem não conhece os nossos serviços, o Dr. Paulo é a Vitaicor. Depois vocês vão lá no Instagram e procurem Dr. Paulo Souza e Vitaicor. O consultório dele é muito mais bonito que de muito médico humano aqui em Goiânia, isso com obrigado. certeza. É, e qual que é E aí, só te interrompendo para falar isso, e eu agradeço essa amizade por você ter me dado o clique e me dado aquele empurrão para cair no precipício, né? Precipício. Então, quando a gente cai no precipício, ou a gente aprende a voar ou morre, Não né? ocorre exatamente. Então, aí, no caso, eu aprendi a voar, né? Exatamente. Então, basicamente é isso. Respondendo agora a pergunta que o Breno me fez, o atendimento volante, pessoal, para quem não sabe, é isso que ele disse, né? É você fazer o atendimento de uma clínica a outra. Então, quando eu iniciei na cardiologia, era isso. Trabalhava numa clínica, justamente onde o Breno e eu nos conhecemos, mas meio período eu estava fazendo os atendimentos volantes. Então, assim, uma hora eu estava numa clínica A, saía dali, iria para a clínica B, da B para C, da C às vezes voltava para A, e assim sucessivamente. Então foram 6 anos assim. O que me fez, que me trouxe a motivação de querer abrir um consultório, pessoal. Primeira coisa é que você chega a um ponto que você começa a se desgastar muito, né? Teve um ano, por exemplo, que bateram no meu carro 4, foram 5 vezes, né? Isso com o carro parado. Imagina se fosse dirigindo. Você cansa, é muito corrido. Você carrega muitos Eu equipamentos, carrego né? muito equipamento, pessoal. Então, agora, no ano passado, eu desenvolvi uma lesão no ombro direito, uma bursite e tendinite, né? Desenvolvi essa lesão devido à cronicidade de carregar aparelhos pesados, né? Isso tudo a gente vai pagando. Então, eu cheguei num ponto da minha profissão que, graças a Deus, eu me tornei muito requisitado por parte dos colegas e eu agradeço muito a todos os colegas por isso, né? Aos clientes que confiaram a vida dos seus filhos, vamos dizer assim, né, seus filhos pets, e eu não tinha tempo mais na minha agenda para atender. Então, assim,
Eu falei, cara, se eu abrir um serviço, eu consigo triplicar isso de atendimento. Até porque no volante não é só o tempo do atendimento, tem o O tempo tempo do da viagem, deslocamento do também, né? Que é deslocamento, uma consulta que é uma praticamente, dependendo. consulta, e no meu caso há um desgaste muito grande por parte dos equipamentos, abre, fecha, Liga, desliga. período de chuva. Então, pessoal, eu falei, vou abrir. Então, hoje já vou completar 1 ano e meio de Vitaicor, junto com o Breno, né? A gente abriu, eu acho que 1 mês de diferença. Eu até comecei a construção primeiro, terminei depois do Breno. Então, pessoal, hoje 80% eu estou na Vitaicor. Eu ainda faço um atendimento volante, mas está bem mais restrito, né? Então, hoje eu consegui, vamos dizer assim, alavancar os meus atendimentos, atender mais do que o dobro de pacientes que eu atendia antes. Então, para os colegas médicos veterinários, pense nisso, vocês que fazem atendimentos volantes, né? Vai chegar um momento, né, que a gente não vai ter o mesmo combustível, né, a mesma garra de ir para um local e para outro. E também temos que pensar que o fato de empreender, que não é fácil no Brasil, se você passou por isso, eu passei por isso, nós passamos ainda por isso, né? Eu lembro que quando eu abri a Vitaicor no primeiro mês, eu tive uma despesa que eu nunca tive antes. Eu falei, o que que O eu que que eu estou estou fazendo? fazendo na minha vida? Era funcionário, água, energia, aluguel, Tentar de pagar as coisas que colocou. pagar as coisas que eu estava, entrei endividado, eu tinha uma reserva, graças a Deus, em mais de 60, 70%, mas eu entrei com contas a pagar, Mas né? são contas que a gente não espera também que Eu aparecem, né? espero que vai aparecer. E hoje, assim, eu tenho que lidar com funcionário, né? Então, assim, acaba Imposto. impostos. Então, hoje a gente tem não só a medicina veterinária como prática, né? Dia a Hoje dia, se fala somos mas o empresários. fato de empreender, de fazer uma gestão, né, daquele serviço. Então, foi basicamente isso. Hoje eu ainda atendo volante, mas eu acredito que pode chegar um ponto em que eu não faça mais. Vai depender muito, né, dos próximos anos aí, como é que vai. Então, assim, hoje eu estou bastante realizado, mas tem muita coisa boa que vai vir aí ainda, tenho certeza disso. Com certeza. E assim, porque como você falou dos colegas, a gente tem uma visibilidade, na verdade, porque a gente não tem essa parte de gestão na faculdade, né? Exato. A gente não tem essa mentalidade, porque na faculdade o que que a gente pensa? A gente vai sair, vai formar e vai trabalhar em algum lugar. Vai ser clínico de algum lugar. A gente não sai pensando em fazer algo nosso, né? Até porque trabalhar na área da saúde é caro, né? Você montar coisas na área da saúde é caro. Então, nossa classe é um pouco reticente, inclusive, quanto a isso, né? Mas eu acredito que vai melhorar com o passar do tempo. A gente está vendo aí muitos colegas montando consultórios, tem consultório de dermatologia, consultório já de cardio, consultório de atendimentos intensivos. Então, essa parte de empreender, eu acho que aos poucos vai surgindo. E a gente tem que entender também, apesar da gente ser jovem, né? Eu tô com 30, vou fazer 35, você tá com 37, 36, acabei de fazer 37. fez 37 agora, somos jovens, né? Sim, Mas a gente começa a entender, igual, por exemplo, eu fazia plantão, eu saía do plantão. Quando eu fazia plantão no final de semana, que hoje não é mais assim, graças a Deus, eu entrava no plantão de sexta e saía na segunda. Eu saía sábado para almoçar, aí passava a manhã de sábado livre, mas eu ia atender e voltava no meio do dia, porque normalmente o plantão era seguido de sexta a segunda. E aí a gente começa a perceber nesse ritmo, ainda mais do volante, que a gente precisa do atendimento, né? Então a gente não pode, essa semana eu não vou atender. Então, não vou atender na parte da tarde. A gente não pode fazer isso, porque os outros locais dependem da gente. No caso do consultório, fica um pouco mais fácil, né? Porque a gente consegue um pouco mais alinhar nossa agenda pelas necessidades. Então você consegue ir num congresso, você consegue fazer um curso, você consegue tirar férias, pelo menos que seja pelo menos uma semana. Então é muito mais confortável você trabalhar para você mesmo, né? Do que você tá rodando e dependendo de outros lugares que te chamam e os outros lugares dependendo de você, né? exatamente. Então, praticamente também foi essa uma das coisas que me tocou quando eu caí na tentação de montar outro consultório, né? Teve outros problemas também do consultório antigo, mas que não vem ao caso. Mas isso de ter o tempo, né? Além de poder aumentar a produtividade, ter o tempo que você consegue gerenciar melhor, talvez seja
uma parte importante dessa história, né? Um diferencial, né? Sim, Isso é verdade, porque o fato de você sair de um cenário onde as pessoas, os colegas veterinários, as clínicas, os consultórios, os hospitais nos procuram, você vai para uma outra situação em que o cliente passa a te procurar, né? O cliente final. E deixam de procurar, às vezes, o Dr. Breno e passa a procurar a Pet Senior. Então, isso é muito importante, porque a tendência é que hoje você está sozinho na Pet Senior, mas eu acredito que o seu objetivo, uma de suas metas é de crescer a Pet Senior e ter outros colegas atendendo ali junto com você, ao ponto de você estar uma semana fora da cidade, por um passeio com a família, uma viagem, mas tem algum outro mas está colega rodando que a empresa. pratica a mesma especialidade e está lá atendendo os pacientes, né, que são da Pet Senior. Assim, também eu penso para a Vitacor, né? Acredito que os atendimentos eles não podem parar, Parar. né? Eles não podem ser completamente dependentes de uma única Sim. pessoa, né? Então, por exemplo, quando eu viajo ainda hoje, infelizmente meus Com o pacientes celular ligado. ligado, mas eles perdem, vamos dizer assim, o atendimento prático, né? Pessoal, que não é a mesma coisa você dar um suporte pelo telefone, pelo Sim. WhatsApp, né? Então, assim, uma das objetivos que eu tenho para a Vitacor é crescer o serviço e ter outros colegas trabalhando comigo, uma equipe, né? Para manter o serviço Para ativo. ter o serviço ativo. Então, isso é interessante para quem empreende, né? De você estar no conforto, às vezes, de uma viagem e sabendo que o serviço está girando, vamos dizer assim. E financeiramente, sim, porque, querendo ou não, nós pensamos também na parte Sim, financeira, você né? está lá aproveitando, mas ainda está rentabilizando, Está né? rentabilizando, né? Então, assim, isso é muito importante. Ainda mais nós, médicos veterinários, médicos, fisioterapeutas, odontólogos, que são profissionais liberais. Nós que somos profissionais liberais temos que ter uma gestão financeira muito maior do que um servidor público, um profissional CLT, né, que tem aquele valor todo Fixo, mês. tranquilo. Ah, eles não conseguem alavancar, igual nós, né? Hoje nós podemos ter uma receita de X, próximo mês podemos ter uma receita de 3x. Isso depende mais de nós e do mercado também, né? Mas muito mais de nós profissionais. Então é isso, Breno. Eu acredito que uma das vantagens de deixar o atendimento volante, mesmo que seja de forma parcial, e tomar a frente de empreender, dirigir um serviço, eu acho que as maiores vantagens foram essa, né? E até mesmo na minha saúde física e mental hoje Sim, está muito melhor comparado com antes. sim. Você tem menos correria do dia a dia, né? Menos correria, né? E você acha que, como você falou, você acha que a tendência é o tutor, né, o responsável, agora tem várias denominações, tutor, responsável, É, cliente, dono, tudo. pai, mãe. Você acha que eles tendem a procurar cada vez mais os especialistas do que diretamente do que um clínico geral, por exemplo? Eu acredito que sim, porque hoje eu já vivencio isso que muitos clientes me procuram, chega a mim, até clientes novos, né? E eu pergunto, quem indicou? Minha secretária sempre pergunta de onde veio o cliente, qual é a origem, né? Até mesmo porque às vezes vem de um colega e o cliente não menciona, Até e a eu parte preciso, ética, né? a ética para dar um feedback para esse colega meu, né? E muitos falam, não, achei ele na internet. E eu acho que meu cachorro tem um problema no coração, tá tossindo, ou aconteceu um desmaio e eu resolvi procurar um cardiologista, né? Então, assim, eu acredito que o futuro da medicina veterinária é o atendimento especializado, né? É claro que muitas das vezes o cliente se equivoca. Por exemplo, eu não entendo nada de carro. Então, se meu carro começa a dar problema, eu não sei se eu devo procurar um eletricista, se eu devo procurar um mecânico, se eu devo procurar alguém que mexe com alinhamento e balanceamento. Então, o papel do clínico geral, ele nunca vai Deixar de deixar de existir. existir. É fundamental o clínico geral. Muitas pessoas falam assim, você tem que especializar, mas às vezes o colega tem um perfil para clínica médica, medicina interna, entendeu? E o papel desse colega é de total importância, né? Porque É porque ele ele que é a vai fazer primeira a triagem. frente, né? Ele é à frente, ele que vai fazer a triagem. Opa, eu consigo ir até aqui. Daqui para frente eu não vou. Então eu tenho que te encaminhar para o geriatra, te encaminhar para o nefrologista, te encaminhar para o cardiologista. Eu vou até aqui, né? E a gente tem que lembrar que esse paciente, anualmente, ele precisa de prevenções, seja vacinas, antiparasitários, né? E aí ele vai no E é clínico. ele que vai, né, dirigir isso aí, né? Vai conduzir
o cliente e o paciente de forma efetiva, né? Então, assim, hoje, por exemplo, se eu recebo um paciente para um atendimento cardiológico e o tutor me pergunta hoje, por exemplo, engraçado, doutor, dá uma olhadinha no olho do cachorro para mim. Eu falei, posso até olhar, mas eu Mas não eu vou não vou saber, saber o que que é. saber o que falar, né? Então, assim, ela até pediu uma receita de um colírio, falou que não estava conseguindo achar a receita. Falei, eu posso até fazer, se você me mostrar a receita Original. original. Aí ela me mostrou a foto e aí eu coloquei lá que foi indicado o colírio por outro colega. E lá mesmo na receita estava falando que era uso contínuo, uso crônico. Era um colírio lubrificante para o olho, né? Ou seja, uma lágrima artificial. Então eu fiz, mesmo sabendo que aquela medicação não ia causar nenhum problema, mas eu coloquei lá a observação para o colega entender que eu não estou praticando Pra sem oftalmologia. respaldar também. Mas também não iria negar uma receita de um colírio para uma cliente, né? Então, assim, se fosse um antibiótico, alguma outra coisa, aí eu já falo, não, você vai ter que procurar o seu clínico. Porque lá estava que era de uso contínuo, né? Então, certamente, por exemplo, se eu prescrevo uma receita que normalmente são de uso contínuo, e o meu cliente fala, doutor, faz uma receita aqui para mim, e você vê minha receita lá antiga numa foto, no WhatsApp, de forma alguma eu vou achar ruim se você ter feito a receita, né? Sim, até pelo. Porque, como é uso contínuo, principalmente na sua área, e aí em outras áreas também, pode descompensar o paciente, né? Então é melhor eu passar a receita do Exatamente. que ele ficar sem usar. Exatamente, não vou negar isso, mas se tivesse qualquer coisa no olho, eu ia falar para ela, eu falei, olha, eu não entendo, você vai ter que procurar o colega, né, para poder conduzir isso aí. Até mesmo o meu colega não pensar que eu estou praticando a especialidade dele, que jamais eu irei praticar, porque Não não é é da a sua minha área, né? área, né? Então, assim, há espaço para todo mundo. Essa é a verdade, né? Dentro da medicina veterinária, são várias especialidades e há espaço para todos, né? Não é porque me chega um paciente que eu vou me atrever a examinar, a fazer qualquer coisa, né? Lógico que a gente dá alguns palpites, alguma coisa, né? Fala, procura isso aqui, É pela normalmente experiência, né? Tá pela ali já. experiência. Que até mesmo antes de praticar cardiologia, eu fui clínico, né? Muito Justamente. tempo eu fui clínico. Então, a gente tem que saber clínica médica antes de optar por uma especialidade clínica, né? Sim, Cardio, nefro e etc. certo. E aí, a gente falou de empreender, e a gente sabe que quem é empreendedor não fica só numa área, né? Exato. E aí, aonde eu quero chegar é porque que a gente fez esse podcast aqui. Na verdade, o intuito do podcast, eu já vou adiantar um pouco, é para que a gente converse dessa forma que a gente está conversando aqui, mais informalmente, com colegas, pessoas de outra área, para entender um pouco de outra área também, mas para alcançar mais pessoas também, né? Certo. Porque a gente precisa de alcançar mais pessoas para passar informação para que outras pessoas nos conheçam, né? E para que a gente consiga agregar mais valor na veterinária, né? Que provavelmente só no consultório a gente não vai conseguir e com o nosso ciclo de amizades também não, porque a gente acaba fazendo uma panelinha com os colegas, né? A gente Sim. acaba tendo o mesmo ciclo de amizade com os especialistas que a gente convive, né? Que eu e você praticamente são os mesmos. Então, é, o que eu quero falar é o porquê que a gente fez o podcast, qual que é o motivo desse podcast. Eu não sei quanto tempo que a gente já está aqui gravando, mas acredito que já tem um bom tempo. Sim. Eu, como geriatra, escrevi um e-book, então vocês podem ir lá, agora é a hora do mexer. Vocês podem ir lá no Instagram, tem um link lá, ó, que tem lá para comprar o e-book. E você já tem algum outro projeto, Fora o podcast? fora o Sim, podcast? tem projeto. Então tem projeto. Tem Então, projetos. Ainda não está concretizado, mas já está no papel e vai sair do papel em breve. e isso também é empreender, né? Isso também empreender. Então, mais dentro da veterinária. Mas você tem algum projeto para empreender fora da veterinária? Hoje, na verdade, eu atuo, vamos dizer assim, eu posso dizer que eu tenho 3 a 4 fontes de renda, né? Só uma que é fora da veterinária, que é o mercado financeiro, que na verdade tem sido mais tirar a minha renda, tá mais tirando a minha renda do que me Uma colocando dinheiro no loteria. bolso. Mas é uma outra coisa que eu sou apaixonado, é o Todo mercado dia uma emoção financeiro. diferente. Tenho estudado aí Hoje mercado mesmo tá financeiro. tenso. Mas hoje, assim, dentro da medicina veterinária, eu tenho meus atendimentos clínicos, eu presto serviço de telemedicina, laudo exames de eletrocardiografia, inclusive o Dr. Breno Petzino é um dos meus clientes, então é São uma segunda fonte de renda.
E o terceiro são as aulas. Então, eu sou professor, né, de pós-graduação, de alguns cursos, né? Eu ministro, inclusive amanhã eu vou ministrar uma aula para uma pós-graduação de uma escola argentina, que na verdade os alunos são diversos países, como México, Colômbia, Venezuela e etc. Então, eu tenho essa terceira fonte de renda. E a quarta fonte de renda, que na verdade não está sendo uma fonte de renda, está tirando a minha renda, é o mercado Uma financeiro. hora dá certo. Uma hora dá certo. Então, assim, é uma outra coisa que eu gosto, você já sabe disso, que eu tenho sempre aí acompanhando o mercado. Mas a quinta aí seria realmente o podcast, mas com o objetivo principal de quê? De mostrar o conhecimento que o Breno e eu temos nessa área e falar aqui de diversos assuntos, né, Breno? A gente não vai confinar somente Quase que ao eu trouxe ato uma cervejinha veterinário. hoje. Então assim, a gente vai falar de diversos temas, vamos trazer pessoas aqui de Sim, diversas áreas para poder trocar uma ideia e a gente quer conversar da medicina veterinária de forma que o clínico, o colega médico veterinário consiga compreender, o tutor ou o dono, o proprietário do cão, do gato, a pessoa, às vezes um colega que está no ensino médio, sonha em fazer medicina veterinária, então a gente vai falar aqui de diversas áreas. A medicina veterinária, pessoal, para quem não sabe, ela é uma das poucas áreas das ciências, né, de diversos cursos, engenharia, direito, que tem uma infinidade de possibilidades, né? Então a gente tem colega que faz clínica de pequenos animais, de grandes animais. Temos colega que pode trabalhar só com a parte de nutrição. Então, tem colega médico veterinário que de manhã ele está na produção de leite ou de carne, à tarde ele está na área de inspeção e à noite ele está clinicando, né? sim. Tipo o Dr. Paul lá da, Faz de da, tudo um da pouco. Discovery Channel, né? É, Então, assim, pessoal, por exemplo, tem clínica de pequenos animais, animais não convencionais, tem perícia. né? Perícia. Então, assim, infinidade de possibilidades dentro da medicina veterinária. Inclusive, eu vou tentar trazer aqui pra gente algum médico veterinário perito, Perito, né? pra gente Para conversar. conversar. Então, assim, é muito interessante também, né? Então, assim, até porque é uma área da biologia que é muito vasta, né? É muito E vasto. que tem uma possibilidade infinita de ações. Até porque você não precisa necessariamente atuar de fato na medicina. Você tem aí pessoas que trabalham, por exemplo, com cursos de gerenciamento operacional de clínicas e hospitais, por Exato. exemplo. E é veterinário, tem que ser Então, veterinário, por gestor, né? exemplo. Se torna um gestor, Justamente. né? Então, assim, o canal, né, como o Breno estava comentando, basicamente é isso, né, Breno? Você tem algo a acrescentar mais? Não, é falar com vocês de forma fácil, né? A gente também ter um tempo para dar uma espairecida, trocar uma ideia, conversar com colegas que às vezes a gente não tem tempo para conversar, né? A gente marca para conversar, fala que vai encontrar, mas nunca dá certo e talvez aqui seja um espaço para isso, né? E aproveitar e alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? E com isso, obviamente, expor nosso trabalho, né? Exatamente. Porque nada na vida é de graça. Então, assim, estamos gravando aqui nesse Mentira, gente. Tem muita coisa de graça nessa vida. Então, assim, a gente está gravando esse podcast agora, né? Já é à noite, né? Já deve ser por volta de 20 Agora, horas, 15 minutos para as 8. para as 8, né? Então, assim, cansados depois de um dia longo, né? De um trabalho duro, árduo. E nada melhor do que a gente conversar sobre aquilo que a gente pratica diariamente, né? Até mesmo para a gente facilitar a vida das pessoas que têm curiosidade, né, Breno? Sim. Do que é a veterinária, do que é a cardiologia, do que é a geriatria. Às vezes a pessoa, por exemplo, gosta demais do Breno, mas não sabe da vida dele. E aqui ele vai expor um pouco, né, o dia a dia, Sim. né? Então, não só os pontos positivos, mas os pontos Pontos negativos também. fracos, né, negativos. Então, pessoal, a gente Porque a gente fica hoje vive num mundo de internet, né? Que a gente só mostra a parte boa, né? nossa, só participou. E não é assim, né? Para a gente ter chegado até aqui, a gente passou por momentos muito difíceis, né? Então, ao longo disso, no canal aqui, vocês vão aprender, não vão aprender, vão ficar sabendo de muitas coisas e aprender também. Eu esqueci um negócio que a gente tem que aprender a fazer, que é falar para se inscrever, Ah, curtir e apertar o sininho. e apertar o sininho. Então, é isso aí, pessoal. O Breno está muito mais familiarizado que eu.
Então não deixe de curtir o canal, aperta o sininho, né? E se inscreva. E se inscreva no canal E para nos vocês siga no serem, Instagram também. para vocês serem notificados sempre quando sair alguma publicação. Inicialmente a gente vai pegar maneiro aí, né, Breno? A gente vai fazer uma publicação mais ou menos Vamos a cada aprendendo como é que vai dias, ser. melhorando. E aí a ideia é que fique pelo menos semanal, né? Essas E publicações. aí eu quero pedir para vocês que vocês mandem nos comentários ou lá no Instagram, que pode ser uma fonte também, uma forma também de contato, ideias, né, do que a gente pode falar Exato, aqui, temas, né? temas, quem que a gente pode chamar, que tipo de especialidade, Com certeza, porque né? o canal aqui é para vocês, pessoal, né? Até porque a nossa criatividade também chega num momento que Fica limitado. pouca, né? Mas é isso, né? Então, assim, Então, eu acho que agradecer, a gente pode jantar, a gente não vai, que a gente acabou de comer uma pamonha, né? Porque como aqui bons no Goiás goianos, é famoso, pessoal. como bons goianos, comemos ali um bolo cozido de milho, Bom cozido de milho. E é isso aí. né? Então, obrigado, gente, pela audiência. Espero que tenham gostado desse primeiro episódio, né? desse episódio piloto. Então, curtam, porque a partir do momento que vocês curtirem, a gente vai saber se vocês gostaram para a gente continuar ou não. Na verdade, a gente vai continuar, né? Aí, pelo menos por um tempo, vocês gostando ou não, até vocês gostarem. Mas espero que vocês estejam aqui com a gente no próximo episódio. Alguma mensagem aí para deixar para esse pessoal? Então, que a mensagem é de gratidão, né? A gente por ter chegado até aqui e pela paciência de nos ouvir, nos ver, né, até aqui esse momento, mesmo que não tenha ficado de forma tão legal esse episódio, mas Ficou ótimo. a nossa intenção é melhorar. Você achou que ia demorar desse Achei que ia demorar. Pois é, a conversa foi tão rápida, né, que já passamos um bom tempo. Então, assim, gratidão a vocês, porque o canal aqui ele vai desenvolver por eles, né, Breno? Sim, pelos nossos seguidores. A Então, gente só vai fazer parte. exatamente. Então, assim, pessoal, siga aí, curta, aperta o sininho. Eu não sei para que serve esse sininho, mas aperta o É para sininho. notificação, pra é notificar, notificação. né? Quando Então, na hora que a gente soltar o vídeo, já receber lá, ó. Ausculta aí, ó, gente. O Ausculta aí, eu não expliquei porque o Ausculta aí, né? A gente não explicou o nome. O Ausculta aí, como que surgiu? A gente procurou vários nomes, e aí só para encerrar. Tá, Davi? A gente já vai acabar. Só para encerrar. O Ausculta aí, ele surgiu como? A gente pensou em vários nomes, né? Sim. E eu sou uma pessoa que tenho um tempinho para fazer essas invenções, porque eu gosto dessa parte de publicidade. E aí eu pensei, né? A gente pensou em vários nomes, alguns já existiam. E aí eu pensei, o que pode ter a ver com a medicina e com ouvir, né? E aí auscultar. O que é o auscultar? É o ato de ouvir através do estetoscópio sons do coração, do pulmão, do intestino, auscultar algo ali do corpo. Que nada mais é que ouvir, né? Além de ter o au, que remete ao cachorro, né? Então, ausculta aí, para vocês escutarem a gente, ali com o som do coração, pensando no cachorro, para pensar na veterinária, mas a gente vai falar de diversos assuntos, né? Exatamente. Então, nada mais é do que isso. Então, vou deixar uma frase, que eu vou tentar deixar uma frase filosófica todo final de episódio. Não existe estabilidade. Escutei isso num podcast também, então vocês vão ver em outro lugar. Então, gente, fiquem com Deus. Aproveitem aí o dia ou a noite de vocês. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Partiu tomar cerveja?